Olá, bom dia para você que acompanha mais uma edição do Bom Dia News. Hoje é quinta-feira, 20 de setembro de 2018 e você está na Aldia TV, canal 23.1, a sua rede TV no Piauí. E na versão impressa do jornal Dia de hoje, você confere. Eleitores têm uma semana para requerer a segunda via do título. O prazo para quem perdeu ou teve o título de eleitor extraviado é de até 10 dias antes do início do pleito, ou seja, até o próximo dia 27 de setembro. E a quantidade de votos facultativos passam de 270 mil no Piauí. Quem tem direito ao voto facultativo são os jovens entre 16 e 18 anos e os idosos acima dos 70 anos de idade. E mais, 120 pessoas já foram presas tentando fraudar concursos públicos no Piauí. Por conta disso, foi elaborado um plano de segurança para evitar fraudes no concurso do Ministério Público Estadual, que acontece no próximo domingo. Esses e outros destaques você confere no Jornal Dia, líder em credibilidade. E na reta final da campanha eleitoral, a queda do número de deputados presentes na Assembleia Legislativa é visível, mas a Secretaria-Geral da Casa já avisou que os faltosos que não justificarem a ausência serão punidos. Durante os próximos dias vai ser assim que o cidadão vai poder ver muito dos seus representantes legais. Só por foto. Como a grande maioria dos deputados é candidato à reeleição ou a outros cargos políticos, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí tem vivido momentos de tranquilidade que chegam a causar estranheza. Mas, de acordo com o secretário-geral da Casa, o baixo movimento é sempre o mesmo quando se aproxima o pleito. É normal, os deputados não estão deixando de comparecer à Assembleia. O que está ocorrendo é porque durante esse período de campanha, os deputados estão se ajustando às agendas deles, à agenda da Assembleia, do trabalho na Casa, e durante esse período, quando não tem alguma votação, os deputados ficam visitando seus colégios eleitorais, e essa agenda é perfeitamente adaptada. A deliberação aconteceu após um acordo entre todos os líderes de partido que estão presentes aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e a mesa diretora da Casa. De segunda a quinta-feira acontecem as sessões ordinárias, que debatem o corriqueiro da nossa sociedade piauiense. Já nas terças e quartas-feiras acontecem as sessões deliberativas, que são aquelas em que, na prática, são realizadas as votações. Isso é claro, quando se tem quórum. O estado do Piauí conta com 30 deputados estaduais. É aqui, na Assembleia Legislativa, que leis são aprovadas e os recursos recolhidos com o povo, através dos impostos, são aplicados. Geralmente, os trabalhos legislativos são realizados no período da manhã. Cada deputado candidato conta ainda com os turnos tarde e noite para desenvolver suas atividades pessoais e de campanha. Mas muitos ainda são os faltosos. Mas o secretário-geral da mesa garante que eles, sem justificativa, sofrem sanções. Se ele votar durante essas votações e não apresentar justificativa, vai ser computada a ausência do deputado, do parlamentar, e é assim encaminhado para o setor responsável para tomar as medidas cabíveis, no caso, desconto do subsídio do deputado. E na segunda reportagem da série sobre as obrigações dos gestores públicos eleitos pela população, hoje vamos mostrar o papel do presidente, o chefe maior da República Federativa Brasileira. Faltam poucos dias para as eleições e o voto vai decidir o futuro do país. A autoridade mais importante da República é o presidente. Ele é o chefe do país e precisa ter muita responsabilidade e estar em união com o Senado e Câmara dos Deputados. O próximo presidente deve diminuir um pouco essa vontade legislativa, essa vontade de competir com o Congresso. Acho que deve haver um equilíbrio maior. Nós estamos diante de um sistema muito desequilibrado, em que o Executivo é mais ou menos forte e o Congresso é mais ou menos fraco. Muitas vezes porque o presidente entra na seara do Congresso. Uma cidade foi pensada e erguida do zero, no centro do país. Brasília é o local de toda a conjuntura política.
É lá que estão ministérios, o Congresso Nacional, tribunais superiores, ou seja, toda uma estrutura foi desenvolvida para o presidente fazer um bom trabalho. Mas você sabe qual é o papel do chefe do país? O presidente é o centro do poder no país, né? Considerando que, de certa forma, o Congresso não tem tido, né, nos últimos tempos um grande destaque, o Executivo cresce bastante nesse tipo de situação. E o presidente, no Brasil, tem enormes responsabilidades, né? Ele é o chefe do Poder Executivo, ou seja, ele é responsável por toda a política pública, ele é responsável por nomear, né, todos os ministros do país e todos os órgãos públicos, todas as estatais e todo o alto escalão, né, desses órgãos públicos, que é algo em torno de 20 mil pessoas, quer dizer, desse alto escalão nacional. Além desse fato de ele ser o chefe do Poder Executivo e comandar toda essa enorme máquina burocrática, ele também tem um poder de legislar através de decreto, embora esse decreto tenha que ser ainda, né, tem que ser em algum momento encaminhados ao Congresso, e lá votados, lá aprovados. E além de tudo isso, além de ser o chefe do Poder Executivo, além de poder legislar concorrentemente com o Congresso, ele ainda é o representante do Estado Nacional. Nas eleições deste ano, 13 candidatos disputam a presidência. Mudar o país é papel do povo, de todos os brasileiros. É necessário pensar no que o Brasil precisa e ter expectativas para que a mudança seja positiva. O presidente, para governar o Brasil hoje, né, ele vai ter que ter bastante jogo de cintura, né, porque a gente está vendo aí o Brasil, ele está numa fase bem crítica, né. Tem candidatos que estão indo por um lado muito conservador, né, de intolerância e tudo. E o próximo presidente, ele tem que ter esse jogo, né? Ele tem que agradar os dois lados, né? Tanto a esquerda como a direita conservadora, que está crescendo no mundo todo. A prioridade seria 15 milhões de famintos, né? Um outro ângulo que devia ser abordado seria 30 milhões de analfabetos. Eu acho que por aí já dava para um bom início, né? Eu espero que, principalmente, ele lute contra a corrupção, que dê um jeito no nosso... Principalmente na economia, que está passando por sérios problemas também na educação. Eu queria que fosse um presidente ótimo, que tivesse tudo em ordem, sem tanta burocracia que eles fazem. Você sabia que a quantidade de cadeiras parlamentares obtidas por um partido político é diretamente proporcional à quantidade de votos obtida por ele? Esse é um sistema eleitoral chamado de proporcional. Confira na reportagem. Entender o que é um voto proporcional é bem importante para poder decidir em quem votar. Mas você sabe o que é? Deve ser proporcional a alguma coisa, né? Mas eu não sei. Seria eu votar em alguém e, consequentemente, esse alguém, pela legenda de voto, a quantidade de voto, conseguisse levar um outro alguém. Voto proporcional é aquilo que você acha que tem que votar, que eu entendo assim, não é? Proporcionar a quantidade, você destina o que você optar. O cálculo do voto proporcional é aplicado para os cargos de vereador e deputado. Ele funciona assim. Por exemplo, 300 pessoas votaram no Piauí. Temos 30 cadeiras na Assembleia Legislativa. Esses votos são divididos pelo número de cadeiras. 300 dividido por 30, 10 é o resultado. Ou seja, para conseguir a cadeira na Assembleia Legislativa, é necessário ter no mínimo 10 votos. Mas esses votos não vão para o candidato a deputado, e sim para o partido ou coligação. Digamos que temos 3 partidos. Reunindo todos os candidatos do primeiro partido, foram 50 votos, ou seja, 5 cadeiras. E quem tem direito às cadeiras vão ser aqueles candidatos mais votados do primeiro partido. E assim sucessivamente. No segundo, foram 40 votos, juntando de todos os candidatos do partido. Esse segundo partido vai ter direito a 4 cadeiras, que vão ser ocupadas pelos mais votados. No terceiro, da mesma forma. A gente muitas vezes fica em dúvida quando a gente acompanha a apuração dos votos, quando um candidato que a gente está torcendo, que você votou, ele aparece com mais votos do que outro. E às vezes no final, aquele que teve menos votos conseguiu a cadeira e aquele que teve mais votos não conseguiu.
Esse cálculo busca promover igualdade para possibilitar que candidatos não muito conhecidos tenham a oportunidade de serem eleitos. A coligação ela pode funcionar como um grande partido. Ocorre que eu vou pegar o número válidos de votos do partido e divido pelo número da cota eleitoral. E ali eu vou ter um número. Por exemplo, eu posso ter o número 6. Então, aquele 6 significa que aquele partido ou coligação ele tem 6 cadeiras para ele. Se eu não conseguir preencher totalmente esse número de cadeiras nessa segunda rodada, que é a questão da cota partidária, eu irei passar para as sobras. Um exemplo de resultado do voto proporcional é a eleição do deputado Tiririca, em São Paulo, em 2010, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, com mais de 1 milhão de votos. Como ele teve um coeficiente eleitoral de se eleger e ainda eleger colegas, como eu digo, você pega os votos válidos e divide pelo número de vagas. Se você conseguir, se o partido ou a coligação conseguiu esse coeficiente eleitoral, ele vai eleger o número de vagas que ele pretende. E sabemos que votar de forma consciente é um critério importante. E para escolher quem queremos para nos representar, também é necessário algumas avaliações que acabam diferenciando o pensamento de eleitores jovens e os mais experientes. É através do voto que escolhemos aqueles que irão nos representar para os próximos anos. E é por meio da eleição que definimos aqueles que serão os responsáveis pela elaboração das políticas públicas na área de educação, saúde, segurança, esportes, lazer, entre outros. Mas nem todos os cidadãos brasileiros têm como obrigatório esse exercício de cidadania. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Segundo dados da Justiça Eleitoral, uma parcela significativa do eleitorado piauiense está desobrigado a ir às urnas no dia 7 de outubro para escolher os seus representantes. São mais de 270 mil eleitores do estado, ou seja, mais de 11% do eleitorado de mais de 2 milhões e 300 mil eleitores do Piauí que estão fora da faixa etária estabelecida pela Justiça Eleitoral. Entendendo a importância da votação para a definição dos nossos representantes, a Justiça Eleitoral tem realizado campanhas para estimular os eleitores, mesmo os facultativos, a votarem. Além disso, apesar de o voto ser facultativo, esses eleitores são obrigados a comparecer a uma convocação de revisão do eleitorado, sob pena de cancelamento da inscrição. E no próximo bloco, o nosso assunto é cinema com Biabo Acari. Não saia daí!